Muito bem, gente amiga, eu quero falar hoje com vocês a respeito desta peça aqui, tá? Ela pode diferenciar de um carro para o outro. Essa aqui, no caso, é deste carro aqui, é a válvula termostática. Em alguns carros é só essa partezinha aqui, ó, que troca, no caso da Chevrolet, e na maioria dos carros, né, da Chevrolet, é esta válvula termostática aqui. O que eu quero falar para vocês? A importância desta válvula termostática está boa no teu carro e os danos que ela pode causar se ela estiver com problema ou se o seu carro estiver sem ela. Para começar, eu quero falar para você o seguinte: se você for no mecânico e o mecânico disser para você, teu carro está superaquecendo, não sei o que, vamos tirar a válvula termostática que vai resolver o problema. Ou aquele velho papo, isso aqui não precisa porque isso é só para países que são mais frios. Aqui no Brasil não. Clima tropical, aqui não precisa disso. Cara, pega a chave do teu carro, liga teu carro e vai embora. Foge desse tipo de mecânico. Porque eu vou te falar o seguinte, meu amigo, você acha que uma empresa, tá, uma montadora, ela vai colocar uma peça no carro que não precisa? Engenheiros estudam, calculam e colocam essa peça lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Pode parecer que não, mas eu paguei, por exemplo, R$ 72 nessa peça. Eu comprei a original, né? O Harley, que é a original, vem no Celta, na maioria dos carros GM, né? E paguei R$ 72. Agora, digamos que para a montadora que compra isso em quantidade, ela sai, eu não sei se o valor é esse, tá? Mas vamos botar que ela sai até por R$ 20. Pode sair até por mais, né? Mas vamos botar que o fornecedor, né, o fabricante, venda para a GM, para a montagem dos seus carros, a R$ 20 cada peça dessa. Cara, você imagina, olha só, cada peça dessa R$ 20, se simplesmente o fabricante tirasse ela, numa produção de 100 mil carros, você faz 20 vezes 100 mil. Quanto é que dá? R$ 2 milhões, certo? Então, numa produção de 100 mil carros, a fábrica ia economizar R$ 2 milhões só em nem pôr essa peça. Numa fabricação de 200 mil unidades, são R$ 4 milhões. Você tem noção se o fabricante quer economizar 4 milhões ou não? Ele quer. Mas se ele botou lá, é porque ela é necessária. E qual é a função dessa peça aqui? Eu estou contextualizando para você entender tudo. Mesmo que o vídeo fique um pouquinho mais longo, fica que vai valer a pena para você. A função dela é o seguinte: o motor de um veículo, ele quando é projetado, ele tem uma temperatura de funcionamento ideal para ele. No caso deste carro aqui, é acima dos 92 graus e abaixo dos 100 graus. Tá? Entre 92 e 100 graus da temperatura lá no motor, tá? Você tem o funcionamento perfeito para esse motor, aonde as peças se encaixam, porque o motor tem uma dilatação, tá? Ele tem todo um contexto que ele quente funciona, onde as peças se encaixam, lubrificam melhor, funciona tudo certinho, tá? Porque ele está dentro da temperatura dele. Aí você usa o motor frio. O que acontece? Primeiro, essa dilatação não está no ponto correto que ela foi projetada, tá? Das peças lá dentro do motor, do bloco, do cabeçote, tá? Não está ali nas válvulas, não está com a dilatação que deveria ter. Aí o que ocorre? Desgaste prematuro do motor do seu carro. Você vai acabar com o motor do seu carro em muito menos tempo do que ele levaria para poder apresentar qualquer tipo de problema. Tá entendendo? Então vamos lá, seguindo com o que isso pode causar no seu carro. Primeiro, desgaste prematuro. Segundo, consumo excessivo. Por quê? O módulo, tá, de injeção eletrônica que está lá
no compartimento do motor do teu carro, ele é como se fosse, entenda assim, o cérebro do teu carro. Ele recebe informações e toma atitudes, né? Ele faz ações dentro do funcionamento do teu carro. Então, quando você liga o carro de manhã, o motor está frio, o que ele entende? O motor está frio, precisa injetar mais combustível para poder ele aquecer. Então, de manhã, quando você liga teu carro, se você vê, ele começa funcionando lá em 1100, 1200 graus, 1200 rotações por minuto, certo? Aí, conforme ele vai aquecendo, se você deixar ele lenta, ele vai descendo para 1100, vai descendo para 1000 e vai bater lá em 900, mais ou menos, que é a maioria das rotações que a maioria dos veículos trabalham em lenta, certo? Por que ele começou lá em cima? Porque o motor está frio e ele precisa aquecer para ter o funcionamento correto. Quando ele aquece, então ele abaixa, correto? Essa rotação. E aí, como que isso funciona? Ele está injetando mais combustível, tá, no seu veículo para ele funcionar. Aí você sai com o veículo frio, você está sem essa válvula termostática e o seu motor não aquece. Principalmente se você pegar uma rodovia, o vento vindo direto no radiador, a água circulando direto, o seu motor não aquece. Então você está numa rodovia, o vento está entrando direto ali no radiador, a água circulando direto e seu motor está frio. E aí o módulo entende que ele precisa injetar mais combustível. E isso vai gerar um consumo desnecessário, um aumento de consumo muito grande, tá? Agora, como funciona a válvula termostática? Então, eu estava dizendo, o motor é projetado, então, no caso desse aqui, outros têm pequenas diferenças. Ele funciona bem de 92, ele é feito para funcionar entre 92 graus e 100 graus, tá? Muito bem. O que acontece? O motor vai funcionando, ele vai aquecendo, ele vai aquecendo, ele vai aquecendo. Quando ele chegar aos 100 graus, que é o limite, tá, para ele pode até passar um pouco, mas é o ideal para ele, o máximo de 100 graus. O módulo recebe essa informação que está em 100 graus e ele arma a ventoinha. A ventilação vai fazer o quê? A água está circulando, ela sai do motor, né, empurrada pela bomba, vai dentro do radiador, é resfriada e volta para dentro do motor e vai resfriando o motor. Então ele vai armar com 100 graus, vai ficar até 95 graus, mais ou menos, 94. Desliga a ventilação forçada, né? E ainda continua baixando um pouco a temperatura, vai até os 92 mais ou menos. Por quê? Porque parte da água já foi resfriada lá dentro do radiador e está voltando para o motor. Quando chegar ali mais ou menos em 92, ele vai começar a subir de novo a temperatura e vai até os 100 graus e vai armar a ventoinha de novo e vai descer até os 92 graus. Beleza? Isso é o que os engenheiros projetaram para não deixar o seu veículo passar dos 100 graus. Porém, quando você pega uma rodovia, por exemplo, ou um dia muito frio, ou você pega uma rodovia, o que acontece? Você está direto. Quando você está no trânsito, seu carro não está recebendo uma ventilação grande ali na frente. Mas quando você está numa rodovia, o seu carro começa a receber um vento direto ali no radiador. É como se fosse aquela ventilação forçada que ligou aos 100 graus, correto? E aí, vai chegar aos 95 graus, vai baixar a temperatura e não vai desligar a ventilação forçada. Por quê? Porque essa ventilação forçada, no caso ali agora, é a ventilação natural que está vindo, certo? Através da grade ali na frente do motor do seu carro e resfriando ali o radiador. Então, a temperatura vai continuar baixando. 91, 90, 89, 88, 70, 60, até 60 e pouco. E aí o seu motor vai estar frio. Você vai estar na estrada, vamos botar 100 km por hora, 90 km por hora, 110, a velocidade que você ande. O seu motor vai estar frio, causando um desgaste prematuro das peças, tá? E o módulo entendendo que o motor frio ele tem que injetar.
E além do módulo entender que tem que injetar, você pisa mais. Você sabe que quando você está com o motor frio, o seu carro, você bota uma primeira marcha, você sai com o pezinho leve, ele engasga, ele pode morrer. Então você injeta mais para poder ele desenvolver. Então, aumento de consumo e bem grande. E qual foi a engenharia? O que os engenheiros criaram para resolver esse problema? Bom, a ventoinha resolve o problema de não passar dos 100 graus. E a válvula termostática resolve o problema para não baixar dos 90 graus. Aqui diz 92, mas isso é mais ou menos, pode chegar a 91, 90, é por aí, tá? Ficando entre 90 e 100 graus tá bom. Então o que vai acontecer? Quando aquela ventilação que está vindo, aquela ventilação natural, for baixando, que chegar aos 92, essa válvula fecha. E quando ela fecha, ela impede que a água que está sendo bombeada pela bomba d'água no motor vá para o radiador ser refrigerada. Ela fica circulando só dentro do motor. Só dentro do motor, tá? E como o motor, ele aquece, porque ali é explosão, é motor a combustão, é fogo, ele aquece, o que vai acontecer? Ele vai continuar aquecendo o motor, tá? E não vai resfriar, porque essa válvula não está permitindo que a água vá para o radiador sendo resfriado. Se começar a subir e passar dos 92 graus, ela abre e a água vai ao radiador, circula, né? É resfriada, volta para o motor, resfria o motor. Então, é simples. A ventilação, o ventilador, né, ou conhecido como ventoinha, a função dele é não deixar de passar dos 100 graus. Tá? Estou falando desse carro, em outros carros pode ter uma diferençazinha na temperatura, mas o funcionamento é o mesmo. Tá? Então, o ventilador, a ventoinha, impede que o motor do seu carro passe dos 100 graus. E a válvula termostática impede que ele trabalhe abaixo dos 92 graus. Você entendeu? Então, para você entender a importância da válvula termostática, se você tirar a ventoinha do seu carro, em determinado momento ele vai ferver. Enquanto você estiver numa estrada pegando vento, ele nem é acionado. Mas a hora que você sair da estrada, entrar num trânsito urbano, a temperatura vai passar dos 100 graus e o seu motor vai ferver. E aí vai danar tudo, certo? Você não pode retirar a ventoinha do teu carro, pode? Não. Você também não pode tirar a válvula termostática, porque senão o seu carro tem um consumo exagerado. Tá? O vídeo está ficando longo, mas eu estou desenhando para aqueles que não entendem. Estou explicando bem explicadinho. Então, nunca tire a válvula termostática do teu carro. Se ela está causando problema, algum problema, ela está ruim. Troque ela e o problema é resolvido. Não é tirando ela. Tá? Se a ventoinha do teu carro queimar, o mecânico vai dizer, tira a ventoinha? Não. Seu carro vai ferver. Certo? Tire a válvula termostática? Não. Seu carro nunca vai estar com a temperatura ideal, principalmente se você estiver numa rodovia ou estiver em um dia muito frio, até numa cidade que o trânsito esteja bem, esteja rodando bem, mesmo no trânsito urbano. Então, isso é real. Agora eu vou falar sobre esse carro aqui. Eu peguei esse carro, essa válvula, ela pode dar dois defeitos. Ela pode travar fechada, e aí ela vai dar um problema no seu motor, você vai ver a temperatura, subir, desliga o motor, né? Reboca o carro até o mecânico, se identificado que é ela, troca a válvula e acabou o problema. Ou ela pode travar aberta, aí ela não funciona. Esse carro, quando eu comprei ele, eu não sabia o histórico dele. Ele tinha esse problema. Ele trabalhava frio, demorava para aquecer. Quando pegava estrada, o ponteiro ficava lá na esquerda, como se não esquentasse, trabalhando com motor frio, o carro consumindo muito combustível. Aí eu já falei, ou retiraram a válvula termostática desse carro, porque mecânicos fazem isso, ou simplesmente ela travou aberta. Como eu precisei de um período para poder resolver isso, né? O certo é você resolver logo. Mas eu tinha outras coisinhas para fazer e tal, deixei um período.
Aí eu troquei cabo de vela, troquei vela, filtro, umas coisas, ele passou a fazer 7 no álcool, tá? E ele tem GNV, que eu botei GNV nele, e ele fazia 10 por metro cúbico no GNV. Eu estou falando na cidade, não é na estrada, tá? Fazia 7 no álcool e 10 no GNV. Ao trocar a válvula termostática, ele passou a fazer 10 no álcool, tá? Subiu de 7 para 10, e os 10 do GNV passou para 14, 13 e 14, tá? Na estrada, ele passou a fazer 14, 15 no álcool e 20 no GNV, tá? Antes, ele fazia 15 no GNV na estrada, passou a fazer 20. Ele fazia 11 no álcool na estrada, passou a fazer 15. Ele fazia 7 no álcool na cidade, passou a fazer 10. E ele fazia 10 no álcool no GNV na cidade, passou a fazer 14. Então você vê a diferença. Parece pouco, mas em cada metro de gás são 4 quilômetros a mais, tá? Eu, por exemplo, trabalho usando o carro, rodo uma média de 160 quilômetros diários, são 2 abastecimentos, porque meu bujão é de 7,5, tá? Então são cerca de 15 metros cúbicos que eu uso durante um dia. Agora você imagina, a 4 quilômetros a mais por metro cúbico só por estar com a válvula termostática em dia, então você multiplica por 15, são 60 quilômetros a mais que eu rodo por dia. Se eu rodar todo dia 3 vezes 6, 18. Então são 30 vezes, tá? Eu vou então rodar, se por dia eu ganho, né, 60 quilômetros a mais, em um mês eu vou ganhar 1.800 quilômetros. Sabe o que é isso, amigo? Sabe o que é o tamanho dessa economia? Além de estar mantendo o motor do meu carro na temperatura certa para que ele não tenha um desgaste prematuro, vale a pena, por causa de uma peça de R$ 72, você não trocar? Ou ouvir o papo furado do mecânico e dizer que é para não usar? Meu irmão, fuja desse mecânico. Mantenha a válvula termostática do seu carro em dia. E outra coisa, você não tem que esperar ela pifar para você trocar ela, tá? Ela tem um período. É igual a correia dentada. Se você não trocar no período, ela arrebenta e ferra com o seu cabeçote, o cabeçote do motor do seu carro. Então você tem que trocar a correia dentada de tanto em tanto tempo, o esticador também. Isso aqui. No caso desse carro aqui, tá? Cada vez que o fabricante manda trocar com 50, 60 mil a correia dentada, eu troco com 40 mil. Cada vez que você trocar a correia dentada, troca essa válvula. Nunca você vai ter problema, né? Nunca é muito difícil, porque pode ter um defeito de fabricação, mas muito difícil você ter problema. Agora, se você esperar que ela dê o defeito para você poder agir em cima dela, se ela travar aberta, tudo bem. Seu motor vai ficar frio. Mas se ela travar fechada, seu carro vai ferver e vai ferrar o cabeçote do teu carro, vai empenar a válvula, vai dar um monte de problema que pode dar, vai queimar junta, enfim. Válvula termostática. O vídeo ficou longo, mas eu acho que eu expliquei direitinho como é que funciona isso, tá? E vou mostrar para vocês. Sabe o que os mecânicos fazem? Tá vendo aqui, ó? É aqui que ela abre e fecha. Ela tem uma cera, né? Alguns carros são elétricas e é o próprio módulo que determina. Essa aqui tem uma cera que quando ela aquece, ela empurra um pino que tem para baixo, isso aqui sobe e abre a passagem. Quando esfria, aquela cera recolhe e essa mola aqui empurra. Os mecânicos fazem isso. Seu carro está com problema. Aí eles vêm aqui, ó, fazer aqui, ó. Tentar aqui. Isso é bom fazer com a ferramenta, mas para não machucar minha mão, vamos tentar fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Desmontei, ó. Os caras fazem isso, ó. Tira isso, tira isso. Tirando isso, o que acontece, olha lá? A água passa direto aqui e sai aqui. Porque quando a válvula está funcionando, aquele conjunto faz isso, ó. Essa peça aqui fecha, ó. Tapou a passagem, certo? Conforme vai aquecendo, ela vai abrindo aqui, ó. E a água passa. Os mecânicos arrancam isso, bota isso aqui no lugar de novo lá, pega a mangueira, bota aqui para água passando direto e diz que é a melhor coisa para você. Fuja desse tipo de mecânico e espero que você tenha aprendido.
tudo sobre válvula termostática e não caia nesse papo furado.